Olá, mulheres lindas, maravilhosas, mulheres fortes e ativas. Vamos continuar a leitura do livro Pense em Riqueza para Mulheres, de Sharon Lechter, da Fundação Napoleão Hill. Hoje nós vamos ler a primeira parte da introdução, para nós começarmos a desvendar os mistérios deste livro maravilhoso. E convido vocês a tomar um cafezinho comigo. Vamos lá? Vamos tomar um café comigo e vamos ler este livro maravilhoso. Vamos lá? Que nós possamos aprender mais e mais. Quanto mais conhecimento, mais nós podemos ter uma vida abençoada e abençoar a nossa família também. Vamos lá? A introdução, eu vou ler a primeira parte, tá? Porque ela é muito longa, então eu vou ler a primeira parte. Aí começa assim, né? Com uma pergunta. E então, por que escrever Pense em Riqueza para as Mulheres? Isso aqui é a Sharon falando já aqui, tá? As regras do sucesso são as mesmas para todos. Por que mexer com o brilhantismo do livro original de Napoleão Hill? Pense em riqueza. Por que escrever algo apenas para as mulheres? Essas perguntas e muitas outras, com certeza, devem ser feitas. De fato, durante a maior parte da minha carreira, tive a mesma sensação. Li Pense em Riqueza pela primeira vez aos 19 anos de idade. Li muitas vezes durante minha carreira e isso teve um enorme impacto positivo em minha vida. Mas meus pais me ensinaram que eu poderia ser ou fazer qualquer coisa que quisesse, contanto que trabalhasse duro e focada em minhas metas. Eles trabalharam arduamente a vida inteira e foram exemplos fabulosos. Apenas quando comecei a minha carreira, totalmente sozinha em uma cidade diferente, a realidade começou a se definir. Era final dos anos 1970 e eu era uma das poucas mulheres do meu campo. Aprendi depressa que eu decididamente teria que trabalhar mais duro do que meus colegas homens se quisesse chegar à frente, e foi o que fiz. Ninguém disse que seria fácil, e não foi. Ninguém disse que seria um trajeto suave, e não tem sido. Mas a resiliência e as lições que aprendi por encarar e sobreviver a tempos difíceis deram uma contribuição essencial para o meu sucesso agora. Hoje, passados mais de 35 anos, continuo a me maravilhar com as histórias de empresárias incríveis que conheci e de como elas também encontraram maneiras de avançar face à barreira invisível da discriminação de gênero. Muitas delas tinham lido e seguido os ensinamentos de Pense em Riqueza e criado grande sucesso em suas vidas. Foram ainda mais longe. Todas elas assimilaram o sucesso sem se abalar e seguiram em frente para abrir novos caminhos para as mulheres que vinham atrás delas, expandindo suas vidas de sucesso para vidas de significado. Pense em Riqueza para Mulheres é uma celebração dessas mulheres e de cada mulher que teve êxito a despeito dos obstáculos com que se deparou. Mulheres que mudaram a história, criaram grande sucesso nos negócios e proporcionaram grandes oportunidades para outras mulheres. Além disso, houve alguns incríveis desdobramentos econômicos que atraíram grande atenção para as mulheres de sucesso e com isso revelaram que, embora as regras possam ser as mesmas, as mulheres abordam tais regras de modo diferente e aplicam de modo diferente dos homens. Embora ainda haja muito progresso a ser feito, houve uma revolução silenciosa. À medida que as mulheres ganharam ímpeto em cada aspecto da vida, as seguintes estatísticas mostrando o poder crescente das mulheres, que eram as mais recentes disponíveis na época da redação deste livro. Então nós vamos falar aqui sobre várias situações, vários campos, né, de várias áreas aqui, né? Vamos falar sobre economia, educação, mundo corporativo, rendimentos, propriedade de empresas, tá bom? Só que assim, essa estatística são estatísticas de 2012, tá? Então, de 24 anos atrás. Então, vocês não reparem, porque eu vou falar aqui sobre a estatística de 2012. Lógico que hoje com certeza isso aqui mudou brutalmente, né? Tá bem diferente, com certeza essas estatísticas são bem diferentes, tá? As estatísticas financeiras na economia, tá? Na economia, as estatísticas financeiras provam, sem sombra de dúvida, que as mulheres possuem um tremendo poder de influência globais. Você pode imaginar o que aconteceria se as mulheres se unissem e usassem seu poder econômico para criar uma mudança positiva?
60% de toda a riqueza pessoal dos Estados Unidos está em posse das mulheres. 85% de todas as compras de consumidores dos Estados Unidos são feitas por mulheres. Mulheres acima dos 50 anos de idade possuem um patrimônio líquido conjunto de 19 trilhões de dólares. 2/3 da riqueza dos consumidores dos Estados Unidos são pertencentes às mulheres na próxima década. As mulheres dos Estados Unidos gastam 7 trilhões em despesas domésticas e profissionais. Em termos globais, as mulheres são responsáveis por 20 trilhões de dólares dos gastos e era esperado que esse número subisse para 24 trilhões no final de 2014. Agora você imagina, 12 anos depois. Em termos globais, as mulheres estão habilitadas a arrecadar 70% de 41 trilhões de dólares em transferência de riqueza entre gerações projetadas para os próximos 40 anos. Agora, na área da educação. O Departamento de Educação dos Estados Unidos estimou que, em 2013, as mulheres obtiveram 61,6% de todos os diplomas associados, 56,7% de todos os diplomas de bacharelado, 59,9% de todos os diplomas de mestrado, 51,6% de todos os diplomas de doutorado. Para assumir em 2013, 140 mulheres obtiveram um diploma de universitário de algum nível para cada 100 homens. Então, 140 mulheres para 100 homens. Esse número, com certeza, cresceu mais, tá? No mundo corporativo, embora tenha havido um tremendo projeto nos níveis inferiores de gestão, ainda existe uma grande necessidade de que as mulheres avancem aos níveis superiores de liderança nas corporações, o que é uma evidência de que a barreira da discriminação de gênero ainda precisa ser rompida. Existem 23 mulheres, 4,6% no cargo de CEO das companhias Fortune 500. As mulheres detêm 14,6% dos cargos executivos, 6%, né? 14,6%. De acordo com o relatório de Catalyst, intitulado Resultado Final, Desempenho Corporativo e Representação Feminina nos Conselhos, as companhias Fortune 500, com maior representação feminina dos conselhos de administração, atingiram desempenho financeiro significativo superior, na média, do que aquelas com a menor presença feminina no conselho de administração. Além disso, o relatório destaca que os conselhos de administração com 3 ou mais mulheres mostram desempenho notadamente acima da média. Elas compartilharam 3 indicadores essenciais: rentabilidade do capital, em média, companhia com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índice menores, em 53%. Rentabilidade nas vendas, em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores em 42%. E rentabilidade no capital investido, em média, companhias com percentuais maiores de mulheres no conselho de administração superaram aquelas com índices menores de 66%. As mulheres detêm 16,9% das cadeiras dos conselhos dos Estados Unidos, contra 40,9% na Noruega e 6% na Ásia. É importante observar que a Noruega aprovou uma lei em 2003 exigindo que as companhias nomeiem mulheres para 40% dos cargos dos conselhos. Um estudo de companhias do MSCI-AC, um indicador projetado para medir o desempenho do mercado em ações em 24 países, verificou que companhias com conselhos mistos superaram aquelas com conselhos só de homens, em 26% ao longo dos 6 anos. Agora, nos rendimentos, né? Embora as estatísticas no geral ainda sejam perturbadoras, quando você examina os detalhes, surge uma tendência positiva. As mulheres receberam, em média, 77 centavos para cada dólar ganho pelos homens em 1979, que recebiam 59 centavos. Embora a estatística dos 77 centavos tenha permanecido constante nos últimos anos, um total de 16 estados reportou que suas mulheres estão recebendo 80 centavos ou mais para cada dólar ganho pelos homens. Quando se excluírem os trabalhadores autônomos, os que trabalham apenas uma parte do ano, vê-se que em 2012 as mulheres receberam 80,9% do que foi pago aos homens. Em um estado por faixa etária, mostra melhora significativa para as mulheres mais jovens, de acordo com o Departamento de Estatística do Trabalho. Paridade salarial por idade, faixa etária, né? Percentual dos ganhos
das mulheres em relação aos homens. Então, assim, a faixa etária de idade, de 20 a 24, várias faixas de idade, dos 20 aos 65 anos, tem diferença de faixa etária de ganho salarial, tá? De 8% a menos, 7% a menos, tá? E em termos globais, o vencimento médio dos homens de um turno integral foi de 17,6%, maior do que as mulheres nos países em desenvolvimento. E a maior disparidade salarial do gênero foi na Coreia e no Japão. Em termos globais, de acordo com o estudo de Deloitte, o poder aquisitivo das mulheres está crescendo mais rápido que a dos homens nos países em desenvolvimento. A renda das mulheres aumentou em 8,1% contra 5,8% dos homens. Na propriedade de empresas, mais e mais mulheres estão abandonando o mundo corporativo em favor do empreendedorismo. E driblando totalmente o impacto da barreira invisível de discriminação de gênero. O relatório sobre a situação dos negócios na propriedade das mulheres, em 2013, encomendado pela American Express Open, revela que entre 1997 e 2013, o número de firmas de propriedade de mulheres cresceu 1,5 vezes acima da média nacional. O número de firmas de propriedade de mulheres de propriedade igualmente dividida é de quase 13,6 milhões e estas geram mais de 2,7 trilhões em receitas, entregam quase 15,9 milhões, empregam, 15,4 milhões de pessoas e representam 46% das firmas dos Estados Unidos e contribuem com 13% do emprego total e 8% da receita das empresas. Então, até aqui, nós lemos, a introdução, lemos que a mulher, como a situação da mulher na economia, a situação da mulher na educação, a situação da mulher no mundo corporativo, a situação da mulher nos rendimentos e a situação da mulher na propriedade de empresas. Então, aqui está a primeira parte da introdução e depois, amanhã, vamos ler a segunda parte da introdução.